Boa noite, meninas. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidas no santo nome dele e meditando na sua palavra, aprendendo mais dele, aprendendo mais do querer de Deus, os princípios de Deus, o modus operandi de Deus. E vamos pedir para que ele nos dê a devida sabedoria e coragem para colocarmos tudo isso em prática, ok? Senhor, nosso querido Deus, mais uma vez aqui diante da tua presença, estamos nos colocando e nós, primeiramente, te agradecemos pela oportunidade de podermos nos reunir em teu nome, de podermos usar a tecnologia que o homem usa muitas vezes para fazer coisas terríveis e absurdas, para destruir, para matar, para destruir almas, desestruturar famílias. Nós estamos usando, meu Pai, nesse momento, os meios de comunicação, a tecnologia, para podermos nos edificar, para podermos te glorificar, para engrandecer o teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar o devido entendimento de tudo que vai ser meditado hoje, que o teu Espírito venha iluminar a nossa mente e que venha colocar dentro da gente toda a verdade, que o Senhor venha nos guiar à verdade e que possamos, ó Pai, praticá-la com toda a liberdade, que o Senhor venha nos dar coragem, disposição, ânimo. Não permita que a gente venha ter dentro de nós espírito de timidez, um espírito de atraso, que a gente não venha olhar para tudo isso aqui que o Senhor vai nos entregar e a gente venha guardar consigo, não, que a gente seja capaz de semear isso, de lançar ainda mais longe, de lançar a tua palavra aonde nem imaginamos, mas que o Senhor venha usar as nossas vidas. Estamos aqui nos colocando à tua disposição. Pode consumir o nosso tempo, consumir o nosso vigor, as nossas energias, as nossas capacidades, tudo aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos acrescentou, que o Senhor venha usar em benefício do Evangelho. E que haja, meu Pai, dentro da gente a alegria de podermos te servir. Assim como Paulo, meu Pai, estava feliz, ainda que em meio a aflições e perseguições, mas ele estava feliz justamente porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que ele ia encontrar com o Senhor, ele sabia que ficaria contigo face a face, e nós também temos essa mesma esperança e essa mesma confiança. Não vemos a hora disso acontecer. Que possamos, meu Pai, levar essa mesma esperança para muito mais pessoas. É o que nós te pedimos e desde já nós repreendemos todo mal, todo espírito de confusão, tudo aquilo que venha, porventura, desejar roubar a nossa semente, nós determinamos que seja repreendida agora em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, tenha liberdade para falar conosco, nos corrigir, nos disciplinar, nos exortar, nos animar, nos fortalecer, nos capacitar. Faz o que tu queres. Somos as tuas servas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, povo lindo. Então, estamos aqui em 2 Coríntios, estamos no capítulo 6. E vamos lá. Capítulo 6, mesma coisa que eu tenho dito sempre, né? Esses capítulos, eles se comunicam, estão muito bem entrosados. Então, é praticamente continuação do capítulo 5. E a gente vê que o capítulo 5, ele termina assim, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Aquele que não conheceu o pecado, nós sabemos que foi o Senhor Jesus, e que o próprio Deus fez dele pecado, para que nós pudéssemos ser livres da sentença do pecado, que era a morte. E aí a gente vai ter 2 Coríntios 6:1. Então, nós, como colaboradores dele, de Deus, de Cristo, rogamo-vos também para que não recebais
a graça de Deus em vão, que vocês não recebam de qualquer forma, sem o devido compromisso, sem o devido comprometimento, essa tão grande salvação. Existe um porquê de Deus estar nos convocando, estar nos chamando para fazermos parte da sua família, para sermos seus filhos. Tem um porquê. E o apelo de Paulo é, olha, não leva isso de qualquer jeito, não despreza, porque não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de fazermos parte da família de Deus, sermos filhos de Deus, servos de Deus, irmos morar com Deus. Isso é algo extremamente precioso, valioso. E ele vai continuar, porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. São palavras de Isaías. Isso aqui é como se fosse uma profecia, onde o próprio Deus ele está dizendo que ele estaria de ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu povo, nosso pedido de socorro. E ele diz que no dia da salvação, que ele socorre. E hoje é o dia da salvação. Paulo está falando hoje para aquele tempo e hoje é hoje para nosso tempo. Dia da salvação. Se hoje estamos ouvindo a voz de Deus, a gente não pode se fazer de surdo. Temos que atender ao seu chamado, porque, primeiramente, ele ouviu o gemido de socorro da nossa alma e atendeu. E o seu socorro veio em forma do plano da salvação. O seu socorro veio na forma do sacrifício do Senhor Jesus. E temos livre acesso a esse benefício hoje, a salvação. Verso 3. Não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Qual a ideia de ele dizer que não devemos dar em nada ocasião de tropeço? Não devemos ser falhos, não devemos atuar com negligência, com falta de sabedoria, na carne, para que o nosso erro não venha respingar em Jesus. Isso é muito fácil de acontecer. A gente comete um erro com uma pessoa e a pessoa sai da igreja. A culpa não é de Jesus, a culpa é nossa. Mas a pessoa vai botar a culpa, né? Vai acreditar aquela conta nas costas da igreja, nas costas do Senhor Jesus, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Então, Paulo está exortando os coríntios para que eles tenham esse despertamento. Não negligenciem o seu chamado, não despreze a sua salvação e não dê motivo para que ninguém se perca na caminhada. Pode falar, Thaisa. Thaisa. Tá dando para ouvir? Tá. Sobre essa questão aqui que a senhora falou, não receber a graça de Deus em vão, entraria aquela questão de que muita gente fala que, tipo, Jesus já se sacrificou, então eu não preciso mais fazer nada. Eu vou viver vou viver pela graça. É isso? Também, Thaisa, também. O sentido é bem amplo, mas cabe também esse nível de observação. Quando a gente entende que o nosso chamado está embutido no nosso chamado, a salvação, a ideia de que temos que ter o nosso serviço para a salvação também de outras almas, as duas coisas estão conjugadas. Então, é negligência da nossa parte aceitarmos o perdão de Cristo, aceitarmos a salvação em Cristo e desprezarmos o nosso id. Então, é negligência. Seria uma forma de desprezar, né, essa missão que ele nos deu. Então, quando a gente se conforma
E a gente fica lá quietinho, parado. Não, já recebi minha salvação e eu estou bem, estou feliz. Vou guardar minha salvação com unhas e dentes, para que ninguém venha roubá-la de mim, né? Fica até meio egoísta essa história. Nós não podemos ser assim, certo? Então, cabe sim essa observação, mas não é só isso, é o nosso proceder também, o nosso comportamento. Você vê que no verso 3 ele já fala, olha, não faça, não aceite a sua salvação de qualquer forma. Tenha um bom proceder, tenha um bom comportamento, porque as pessoas vão estar olhando para você, vão estar mirando você. E se acontecer de você errar e você falhar, isso vai respingar no Senhor Jesus. E é bem comum isso acontecer, né? Fulano fica zangado porque a gente falou alguma coisa. A gente até pensou em falar para o bem, né? Talvez não tenhamos tido a devida sabedoria de falar de uma forma polida, né? Mas ok, a gente foi lá e exortou a pessoa para o bem, né? Olha, não faz isso, vai dar errado. Não se relacione com esse tipo de amizade, porque essas amizades vão acabar te levando para longe de Cristo. E a pessoa fica chateada, não, não posso mais ter meus amigos. E aí a pessoa chega, não, eu vou sair dessa igreja. Não nasci para ser prisioneira. Cristo é amor, Jesus é amor, Deus é amor. Eu não preciso de regras. Então é uma forma também de, de você executar seu ministério e acabar, através do seu mal proceder, afastando outras pessoas. Por mais que você tenha querido fazer o bem, acontece, né? E acontece muito, diga-se de passagem. Principalmente hoje, numa geração que nós estamos vivendo, e eu diria em nível mundial, onde as pessoas não conseguem se comunicar. A grande verdade é essa: as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem conversar, não sabem falar, não sabem interpretar palavras. As pessoas hoje vivem de emoções, né? Não, me senti ferida, pronto, isso é motivo para tudo. A pessoa não quer ouvir, entender, tentar assimilar o que a pessoa falou, tentar digerir, verificar se o que a pessoa falou procede, é verdade, se é desprezível, né? Se não vale nada para você, mas ponderar, não existe mais isso. Não, me senti ofendido e aí tudo é briga, tudo é conflito, tudo é divisão, tudo é facção, tudo é um lado, tudo é esquerda, tudo é direita, por, na verdade, nós não sabermos nos comunicar, entendeu? As pessoas não sabem ler, as pessoas não sabem interpretar texto, as pessoas não sabem interpretar palavras, né? Infelizmente, é uma geração estúpida, ignorante, né? E lidar com isso não é uma coisa fácil. E uma geração que não gosta de ouvir nãos, né? De ouvir limites, de receber limites. Então, são tempos complicados. Então, quando ele chega aqui, ó, não dê ocasião para você ser tropeço para ninguém, são coisas complicadas. É muito fácil a gente dizer assim, uma forma de eu não ser tropeço para alguém, né? Formas assim mais gritantes. Não vou mentir, não vou roubar, né? Não vou me embriagar, não vou me entorpecer, né? Não vou trair, não vou matar. Pronto. Essas são formas bem, vamos dizer assim, agudas, né? Bem gritantes de a gente não tropeçar, mas a gente pode acabar tropeçando em coisas menores e a gente nem se dá conta. E uma das coisas hoje que é batata para tirar o povo da igreja é você chamar atenção, é exortar, disciplinar. Ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer ser cobrado. Você entende que você tem seu chamado e a própria palavra de Deus fala para cuidarmos uns dos outros, para julgarmos uns aos outros, no sentido de cuidarmos uns dos outros. E nessa ideia de cuidar, você vai dizer para a pessoa: olha, por aí não é um caminho legal. Né? O que você está fazendo não é uma boa coisa. Eu peguei você na mentira.
o seu colega de trabalho disse que você está roubando, né? Seu patrão viu que você fez algo errado, você entregou um atestado falso, coisas assim. A pessoa não gosta de ser confrontada. Você tem um chamado, você tem uma missão. Venha trabalhar, vamos evangelizar, vamos cuidar das almas. Nossa, está me cobrando demais. Eu não tenho tempo para isso. Enfim, né? Então, até para a gente cuidar de pessoas hoje, tá bem complicado. E o cuidado tem que ser com muito cuidado, porque senão o cuidado vira pedra de tropeço. E aí não, a culpa não vai ser nossa, não. A culpa vai ser do Senhor Jesus, né? A pessoa fica sempre com raiva de Jesus. Sai da igreja. Ela foi lá para a igreja para buscar Jesus, mas encontrou a gente pela frente. Aí deixa de buscar Jesus por causa da gente. Coisas nesse nível. Então, em nada dê ocasião para de tropeço, para que o ministério não seja culpado, para que o evangelho não seja comprometido. Certo? No verso 4. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, todas as coisas, que a gente proceda nos aprovando, né? A palavra de Paulo é que a gente faça tudo como se estivéssemos sendo perfeitos, né? Como se estivéssemos fazendo uma prova e estivéssemos sendo aprovados pelo nosso próprio proceder. Então, em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus. Tudo que a gente fizer tem que apontar que somos ministros de Deus. Tem de provar que somos ministros de Deus. E aí ele vai dar agora uma série de situações onde aquelas pessoas que servem a Deus, ele fala ministros, eu vou chamar de servos simplesmente. Os servos de Deus vão passar. Os servos de Deus vão passar por essas coisas. E ele vai dizer: passe por tudo isso. Porque você passar por tudo isso, você está atestando, provando o seu ministério, sendo aprovado no seu serviço a Deus e dando com isso bom testemunho. E ele vai dizer: mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência. Então, a primeira coisa que ele fala, temos de ter muita paciência. Ele não falou paciência, né? Como é que está na sua versão? Só paciência ou muita paciência? Que na minha versão está muita paciência. Então, a ideia é que vai ser necessário você ser bastante tolerante, bastante compreensivo, principalmente com a fraqueza espiritual do outro, a falta de sabedoria espiritual do outro, a falta de entendimento espiritual, a falta de maturidade espiritual do outro. Você vai ter que ter paciência, né? Às vezes a gente está bem lá na frente e a criatura vem com perguntas ou com dúvidas ou com questionamentos bem básicos a respeito da fé. Mas só que isso, depois de 10 anos de conhecimento do Evangelho, você tem que ter paciência. Estava conversando hoje com uma pessoa, a gente lá no trabalho de evangelização, e aí a pessoa, com as visitas, tinha um enfermo dentro de casa, com as visitas, a oração da fé, tudo mais, o enfermo se levantou, saiu da cama, foi curado, está lá de boa, vivendo. Com as visitas, a pessoa começou a ir para a igreja, e está indo para a igreja, segundo ela, está firme na igreja. Todo dia, 3 horas da tarde, está lá. Maravilha. E aí, como passou-se um tempo considerável, óbvio que a gente espera que haja o desenvolvimento espiritual. Então, você conheceu o Evangelho, qual é o próximo passo? Batismo nas águas, né? Primeira coisa que a gente pensa, esse
É o primeiro ato de entrega. Aí perguntei, e aí, fulana, já se batizou nas águas? Ah, não, não, ainda não, esse negócio de batismo ainda não. E falou esse negócio de batismo como se não significasse nada. Aí eu cheguei e aí entra um momento de paciência, né, gente? Porque paciência, como é que fala assim do batismo? Mas paciência, né? A maturidade da fé. E aí eu cheguei e perguntei: a senhora sabe o que é batismo? E aí, não, eu sei, vocês falam lá. Não, mas do jeito que a senhora entende. Fale do jeito que a senhora entende. A senhora sabe o que é batismo? Não, não entendo. E eu acredito que realmente não entendi, né? O objetivo dela de ir para a igreja era alcançar a cura do ente querido dentro de casa. O objetivo de ir para a igreja não era conhecer a Cristo, não era conhecer Jesus. E aí você tem que ter paciência, que a pessoa está indo para a igreja atrás de bênção. E depois que você entende a grandeza de Deus, você fica meio chateado de ver uma pessoa buscando só uma esmola, quando ela pode ser filha, herdeira do ouro, do dono do ouro e da prata. Então você é herdeiro do ouro e da prata e por aí vai. Enfim, um pequeno exemplo, né? Expliquei direitinho o que era e falei com ela. Agora repense que para a pessoa ser salva nessa terra, a gente precisa crer e ser batizado. Senão, não será salvo. Expliquei direitinho. E agora vamos ver, né, nas próximas visitas, como é que vai ser o resultado dessas palavras. Mas, enfim, aí ele vem falar aqui que a gente precisa de muita paciência. Nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então, ele vai dar uma série de fatores, uma série de situações, de acontecimentos, circunstâncias, e ele vai dizer que tudo isso a gente tem que passar e superando. Então, as aflições, tudo isso o Paulo passou, né, pessoal? E passava, estava escrevendo a carta e passando por essas situações. Então, tem que ter muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Vocês concordam comigo que todas essas situações, aflição, necessidade, angústias, açoites, prisões, tumultos, os trabalhos, as vigílias, os jejuns, exige da gente um determinado proceder, uma inteligência emocional evoluída. Vocês entendem que essas situações exigem da gente uma coisinha chamada domínio próprio? Imagine você numa aflição, seja ela qual for. Se você não tiver o devido domínio próprio, o que é que vai acontecer? Desespera, toma atitudes precipitadas, xinga a mãe dos outros, perde a razão. Se você passa por angústias, fica deprimido, desespero, desiste de lutar. Aí vem os açoites, se sente injustiçado, quer fazer justiça com as próprias mãos, vem a ira, a raiva, fica com mágoa. Então, vocês vão perceber aqui aos poucos, assim como eu percebi, que o que Paulo está falando é que a gente precisa demonstrar, precisa manifestar o fruto do Espírito Santo. E dentre as primeiras coisas que ele falou, ele usou o primeiro fruto, paciência. O primeiro que ele cita. A gente sabe que, segundo Gálatas, esse não é o primeiro fruto. O primeiro fruto é o amor. Mas aqui de cara ele cita a paciência, que é um fruto.
Aí ele cita situações que ele diz: olha, nós temos de dar um bom testemunho nessas situações. Como? Através do domínio próprio. Como é que você vai superar uma aflição, uma angústia, as prisões, os açoites, os jejuns, e você talvez possa inferir aqui que não seriam jejuns apenas de, de espiritualidade, mas passar realmente fome por não ter o que comer, passar uma restrição alimentar. As vigílias, no sentido de, não é a vigília da gente que a gente tem hoje, que a gente vai para a igreja, vira a noite adorando a Deus, mas são vigílias aqui de você virar a noite com medo, vigilante, porque a qualquer momento você pode ser preso, banido. Então, nessas situações, domínio próprio. Então, dos 9 itens do fruto, aqui ele já apontou para 2. Vamos concordar? E olha só o que ele vai falando. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Só aqui nesse verso ele fala de mais 3 itens do fruto. Quais? Longanimidade, bondade, amor. Então, percebe que para você enfrentar de verdade a luta, a missão de ganhar almas, não dá para você ir de cara lisa, de peito aberto. Não dá para você ir vazio. Tem que ser realmente cheio do Espírito Santo, né? Então, temos de dar bom testemunho na pureza, né, nos nossos bons olhos, na nossa inocência, que a gente tem que guardar dentro da gente essa inocência no sentido de pureza, não de abestalhamento, não de estupidez, mas de pureza mesmo, da gente olhar para o outro e a gente pensar coisas boas, acreditar que o outro vai vencer, você olhar para dentro de si, para a situação em seu redor, e você olhar aquilo, não como se você estivesse carregando todo o peso do mundo em suas costas, mas como se você estivesse passando por um momento onde você vai superar e depois você vai crescer, você vai sair dali mais forte, maduro, maior. Então, tem que ter essa pureza de entendimento, sem a interferência maligna, sem uma interferência de pensamentos impuros, pensamentos malignos, ódio, rancor, tristeza, malícia, os olhos. Então a gente tem que dar bom testemunho na pureza do nosso proceder, no conhecimento. E de que conhecimento ele vai falar aqui? Conhecimento da palavra de Deus. Não tem um conhecimento que seja superior ou mais necessário para que possamos fazer a obra de Deus. Não tem conhecimento maior. Então, conhecimento da palavra de Deus, manejar bem a palavra, Antigo Testamento, Novo Testamento. Na longanimidade, que é uma outra forma da gente falar também paciência, esperança, né? Na bondade, fazer o bem ao próximo. No Espírito Santo, temos de ter o Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo é parte do seu testemunho. No amor não fingido. O amor em si não é fingido, mas ele faz questão de ressaltar. Tem que ser um amor puro, tem que ser um amor verdadeiro, tem que ser realmente fruto do Espírito. Vamos continuar. Na palavra da verdade, estamos falando da palavra da verdade, palavra de Deus. No poder de Deus, como é que a gente manifesta o poder de Deus?
através da palavra e através das capacidades que o Espírito Santo nos dá, os dons do Espírito, né? Pela armadura da justiça, Efésios 6, mais uma vez apontando para tudo aquilo que precisamos ter para podermos estar protegidos e preparados para uma guerra espiritual. Então, a gente vai ver lá o capacete da salvação, a gente vai ver o escudo da fé, o calçado da preparação do evangelho, a espada da verdade, o cinturão da justiça. Eu acho que é isso, não me lembro agora direito, me perdoem se eu estiver errado, entendeu? Mas são itens que compõem o nosso caráter. Ou você acha que de verdade você está vestida de verdade? Não. Faz parte do seu caráter, do seu conhecimento, da sua alma, e você tem que manifestar aquilo. Quando você manifesta a verdade, quando você tem a salvação, quando você sai para pregar o evangelho, quando você manifesta a sua fé, tudo isso te protege, coraça da justiça. Obrigada, Martiane, isso mesmo. Tudo isso te protege das coisas ruins do mundo. Te protege. Vai impedir que hajam as tribulações e perseguições? Não, mas te protege do mundo, para que você não seja corrompido. Aonde? Aqui, ó, na mente. Para que você não seja corrompido. Eu acho que é isso mesmo, cinturão da verdade, tá? Corrompido. Se você se corrompe aqui, aí você está todo perdido, né? O novo nascimento cai por água abaixo. Mas se você mantém isso aqui firme, você tem necessidade de manifestar todos esses itens. Justiça, verdade, amor, bondade, blá, 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 tudo que a gente está lendo aqui. Então, Paulo está apontando para essa necessidade. Então, na palavra da verdade, no poder de Deus, na armadura da justiça, à direita e à esquerda, onde quer que estejamos, temos de estar preparados para manifestar isso aqui, para termos esse bom testemunho, por meio da honra e da desonra. Então, ainda que estejamos, por exemplo, Paulo agora está conversando com os coríntios, né? Então, primeiro momento que ele teve lá, ele foi honrado. E agora, ele está sendo desonrado. Por quê? Porque a igreja caiu, ou melhor, perdeu a credibilidade em Paulo. Então, Paulo está sofrendo uma desonra, mas ainda assim, ele está mantendo o caráter dele. Na honra, ele é uma pessoa, e na desonra, ele é a mesma pessoa, sem orgulho, sem fingimento, sem malícia, sem segundas intenções. Tem problema se vocês me desonram, eu ainda sou a mesma pessoa. Por meio da má fama e da boa fama. Então, ainda que os falsos apóstolos falem mal de mim, podem falar mal, não tem problema, eu ainda sou o que sou. E se falarem bem de mim, não mudei nada, eu sou o que sou. E sei que sou o que sou, porque quem me fez assim foi Deus. Quem me capacitou para isso foi Deus. Eu tenho a humildade de reconhecer que foi Deus quem me fez assim. Como enganadores, porém verdadeiros. Para mim, isso aqui aponta para um outro item do fruto, a fidelidade, onde você é tido como enganador, como mentiroso, como usurpador, mas você está sendo verdadeiro, você está sendo justo, você está fazendo a sua parte da forma mais lisa possível. Fidelidade. Mais um item do fruto do Espírito. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, suportando ali todas as situações. Ainda que sejam desconhecidos,
sabe que são bem conhecidos por outras pessoas, pelo próprio Deus, como morrendo, ainda que estejamos no fim da nossa vida, nos restando um fiapo de vida, mas olha, estamos vivos. E eles entendem que isso aqui é provisão, livramento divino. Como castigados, ainda que estejamos sendo tidos, passando por uma aflição, alguma coisa como se fosse um castigo merecido, nós sabemos que não merecemos aquele castigo, mas vamos passar, e vamos passar com hombridade. Vamos passar mantendo o nosso caráter. A gente vai passar por isso, pelas injustiças, mas vamos manter nosso caráter e não mortos, porque sabemos que o Espírito Santo vai sempre estar conosco, até o momento em que foi interessante para Deus, como castigados e não mortos. Como tristes, mas de verdade, sempre alegres. Mais um item, o fruto do Espírito. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. E aqui também eu vejo isso como também um fruto do Espírito, a benignidade. A ideia de você querer o bem de alguém. A bondade é você praticar, a benignidade é você ter a intenção. Então, ainda que como pobres, temos nada, mas estamos enriquecendo a muitos. Como? Com a palavra. Estamos levando salvação. É um enriquecimento espiritual. Ou tem tesouro maior que o Espírito Santo e a salvação. Tem tesouro maior do que isso? Nem toda a riqueza do universo. Como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Aqui também me aponta para um fruto, um item do fruto, que seria a paz. Aquela ideia de que você não tem nada, mas que você sabe que você tem tudo, o necessário, o suficiente. E a ideia de paz, shalom, no hebraico, é justamente a plenitude. Diferente do nosso conceito de paz, que é não ter conflitos, não ter guerras, a paz que os judeus entendem quando eles falam shalom, quando eles dão a paz, quando Paulo dá a paz do Senhor, é o sentido de plenitude, não é só uma coerência, uma tranquilidade espiritual íntima, mas é você ter tudo, não lhe faltar nada. Você pode não ter a abundância que você ou que os outros achassem que você deveria ter, mas você não está passando necessidade. Você tem o que comer, o que vestir, pessoas que te amam, você tem uma família, você ama sendo amado, você tem Deus, você conhece o Pai, você anda em justiça. Isso é, você tem, goza de saúde, então você tem paz. A paz ela dá uma ideia de plenitude. E aqui ele termina, né, dessa forma, como não tendo nada e todavia possuindo todas as coisas. É assim que a gente tem que se comportar. A gente pode aparentemente não ter nada, mas a gente tem o Espírito Santo. Acabou, a gente tem tudo. Ah, mas você não tem sua casa própria, você mora de aluguel, você está doente. É uma circunstância. Isso não é um, como que se fala? Uma determinação sobre a sua vida, é uma circunstância. Você tem o Espírito Santo, você vai vencer. Você vai passar por tudo isso com caráter, com firmeza de caráter, com firmeza de fé. Você vai passar por tudo isso e lá na frente você vai falar: pô, passei por aquilo e agora, olha, superei. Tô curada, tô próspera, tá aqui minha família, blá, 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 blá. Você tem tudo. Não te falta nada. E tem aquela paz de espírito, além de tudo. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está ampliado ou dilatado.
né? O nosso coração está engrandecido. Como é aquela ideia de coração de mãe, sempre cabe mais um? Então, a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, olha, a nossa boca está aberta para a voz no sentido de pregar a verdade, de falar a verdade, de orientar, de aconselhar, de exortar, de ensinar, disciplinar. Nossa boca está aberta. E o nosso coração está ampliado, está enlarguecido, está dilatado. Nosso coração é grandão, mostrando o tamanho do amor que Paulo tem para com os coríntios. E quando Paulo fala, ele sempre no plural, né? Não é só ele sozinho. É ele e sua equipe, seus colegas de trabalho, vamos dizer assim, companheiros de trabalho, melhor dizendo, né? Colega é um negócio meio frio, companheiro já existe uma certa ligação, uma certa conexão. Então, são os companheiros de trabalho, os demais apóstolos, homens de fé, mulheres de fé, que trabalhavam para o reino de Cristo, o reino de Deus. Então, ele está dizendo: olha, nosso coração é deste tamanhão, cabe todos vocês. E a gente está fazendo isso aqui com amor. Ora, ou melhor, vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossas próprias entranhas. Na versão mais comum que a gente tem, ele vai dizer da seguinte forma: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ambos significam a mesma coisa. Paulo está querendo dizer que eles não estão estreitados ou limitados por Paulo, pelos seus companheiros. Não. Nós estamos pregando para você uma palavra que traz para vocês liberdade. Não estamos colocando vocês dentro de um casulo. Não estamos prendendo ou fixando vocês a regras. Não, estamos mostrando para vocês a liberdade que há em Cristo, o poder do Espírito Santo, a liberdade de você dizer não para o pecado e sim para a vida. Liberdade. Mas ele vai falar: mas vós sois limitados em seus próprios afetos, em suas próprias entranhas, aquilo que está dentro dele. O que é isso? Os seus sentimentos pequenos, né? Suas emoções, seus conflitos, suas dúvidas, seus traumas, as coisas que você carrega dentro de você, esses seus afetos, seus sentimentos que acabam fazendo com que você fique definhado e apequene-se. Então, por exemplo, a very long time, muito tempo atrás, eu tinha complexo, uma baixa autoestima terrível. Então, eu não me sentia em pé de igualdade de nada com ninguém. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Na época da faculdade, para eu interagir, faculdade, no segundo grau, para eu interagir com outras pessoas, os colegas de sala de aula, para entrar em equipe, eu nem conseguia me colocar numa situação onde eu pudesse ajudar a equipe. Eu nem escolhia uma equipe, eu esperava ser escolhida. Então, eu era aquela que sobrava. Ah, não tem mais ninguém para botar aqui. Ah, mas sobrou ali, ó, chama a Lília, bota aqui. Então, era um complexo que eu tinha. Eu achava que eu não era capaz. Então, eu estava me limitando, limitando o meu potencial, limitando aquilo que Deus me deu. Pelo amor do Pai, eu tenho cérebro e vida. O que é que eu quero mais? O Espírito Santo. Então, a depender da situação, a pessoa acaba se colocando assim. Não, não sou capaz, eu não tenho força, eu não tenho condição, eu não acredito, eu não posso. Eu sou baixinha, eu sou alta demais, eu sou gorda, não, eu sou muito magra, né? E por aí cria um monte de situações onde a pessoa ela começa a se diminuir. O que Paulo está dizendo, olha, vocês não têm por que se apequenarem, porque nós acreditamos tanto em vocês.
Nós sabemos que vocês podem muito mais. Vocês podem passar por essas aflições, vocês podem passar por tudo isso aqui, pelas prisões, pelos tumultos, vocês são capazes. Vocês são capazes de ganhar almas, vocês são capazes de ser uma igreja fiel, vocês são capazes de serem definidos, não precisam estarem misturados com idolatria, vocês podem ser puros, vocês não dependem de outros, vocês dependem só do Espírito Santo. Vocês não precisam de outros mestres, vocês precisam de Cristo. Vocês têm Cristo. Então, nesse sentido aí que Paulo tá fazendo essa exortação, essa orientação. E aí ele fala, ora, em recompensa disto, eu falo como a meus filhos. Não tem um parênteses aí? Eu falo como a meus filhos. Sejais vós também dilatados. Que dilatação é essa? Assim como nós aqui estamos de coração deste tamanhão, abertos para vocês, amando vocês, dedicando as nossas forças, nossas energias, até a nossa própria vida a vocês, estamos correndo risco de morte por causa de vocês. Por favor, em recompensa, em retribuição, reconheçam esse nosso amor e nos devolva também tal amor. Nos tenham também tal consideração, tal apreço, tal cuidado, tal zelo, né? Então, quando ele falo como a filhos, é porque ele quer ser amado como um pai. Ele quer ser referenciado como um pai. E talvez, né, isso me passa pela cabeça aqui agora. Paulo, ele de fato não teve filhos do seu ventre. Ele não gerou filhos de si, né? Ele gerou filhos na fé. E eu não duvido que ele tinha desejo de ter uma grande família. E nesse momento, a grande família eram todos aqueles que adoravam a Jesus. Para ele, eram seus irmãos. E aqueles que ele cuidava, era como se fossem filhos. Então, ele tinha realmente aquele cuidado e ele tinha essa, talvez, não sei se a palavra seria essa, tá? Mas vou usar isso aí, uma carência afetiva, um desejo de ter o amor das pessoas que ele se dedicava e que de verdade ele amava. Porque esse amor é um fruto do Espírito. Então, quando ele fazia aquilo, ele estava fazendo realmente de toda a sua entrega. Como ele diz, um amor não fingido, um coração dilatado. Ele quer demonstrar o tamanho do sacrifício que ele faz para cuidar dessas pessoas. Isso é amor. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, ele parece que agora ele dá uma quebrada num determinado tipo de discurso, onde ele está falando dessas pessoas darem valor ao chamado que elas têm, de suportarem tudo e qualquer coisa para se manterem nesse chamado, com integridade física, moral e espiritual, que eles façam de tudo para continuar nessa caminhada, que eles não desprezem, não tenham desdém com o chamado de Cristo. E aqui ele vai começar a fazer uma orientação, não se mistura com quem não presta, para que vocês não descaminhem, para que vocês não se afastem de Deus. Porque que comunhão, que união, que amizade há entre luz e trevas nenhuma. Pelo contrário, onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Mas se você insiste em manter uma amizade com quem é treva, essa treva pode simplesmente sugar toda a sua luz e fazer com que você vire uma nova treva, né? Então,
não tem como ter uma unidade com pessoas que não pensam da mesma forma, que não procedem, que não agem da mesma forma. Então, cada um de nós aqui tem a sua vida, né? Tem sua rotina, sua forma de pensar. Somos livres. Mas uma coisa nos une: a fé em Cristo, a convicção da salvação através do sacrifício do Senhor Jesus, a necessidade que temos de estarmos alimentando, né, as nossas almas constantemente com a palavra de Deus, com a busca do Espírito Santo, com a prática da oração, do jejum. Essas coisas nos unem. Isso não deixou com que cada uma de nós tivéssemos as nossas próprias personalidades, as nossas próprias individualidades, mas algo nos une. E é essa luz, que é claro, que é Jesus. Então, ele vai dar essa observação: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Não dá. Uma hora vai dar ruim. Eu lembro muito daqueles exemplos bem básicos, gente. O moleque da favela que está andando com o moleque da favela que está envolvido no tráfico. São amigos desde pequenininhos, estudaram na mesma escola, crescem juntos. Um dia tem uma batida policial. Tá lá o moleque, que era só amigo, não era envolvido nem nada, mas no lugar errado, na hora errada, na companhia errada. Toma um tiro, ou vai preso, se complica todo por causa da amizade, por causa das trevas com que ele andava, as escolhas que ele fez. Com a complicação aí agora. Enquanto for só uma prisão ou uma surra de policial, passa batido, né? E se fosse a morte, uma bala perdida, uma bala enganada, né? Achei que estava misturado. Quando vai ver, o cara era inocente. Lugar errado, na hora errada, com a companhia errada. Então, não se coloque em julgo desigual, porque vai ter problema. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Na outra versão, ele vai falar Cristo e o maligno. Aqui em James, eu já falei para vocês, é um texto que busca ser o mais fiel possível à palavra, traz esse termo Belial, que é do hebraico, tá certo? Belial. E, bom, Paulo conhecia o hebraico. E esse termo Belial significa vazio, sem nada. Então, ele aponta que diferença, ou melhor, que aliança existe, que harmonia há entre aquele que é tudo, Cristo, e aquele que não é nada, Belial. Nas outras versões, Almeida traz o entendimento de maligno, apontando, né, para Satanás. Tranquilidade. Por quê? Porque é a mesma coisa. Vazio. Não significa nada. Sem valor. A palavra mais coerente é essa. Sem valor. Belial. Sem valor. Então, que harmonia há entre Cristo, que é tudo, é o precioso, é a, a criação ou a parte de Deus das mais preciosas, e você comparar com Belial, que foi aquilo que perdeu o seu valor completamente. Ou que parte há? Ou que parte tem o crente com o infiel? Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé, com aquele que é incrédulo, que não pratica a vontade de Deus. Não dá para andar junto. Aí você decide entrar no casamento desse tipo, um relacionamento desse tipo. Vai dar briga, tem como. Vai dar desentendimento, vai ser uma coisa desajustada, vai ser um sofrimento eterno para os dois. Então, ele orienta, não entre em julgo desigual. E que acordo tem o templo de Deus, e esse templo aqui não é um edifício, uma casa, não é uma igreja. Esse templo é a pessoa, nós, cada um, indivíduos, somos templo de Deus, ok? Somos morada do Espírito Santo. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Que acordo poderíamos ter
com os falsos deuses. Porque vós sois o templo do Deus vivo, como disse Deus. Eu habitarei neles e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus com aquela ânsia, né, aquele desejo, aquela gana de querer ter para si uma família, um povo. Pessoas que o adoram como Deus e o amam como Pai. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, apontando para uma necessidade de santificação, sair do mundo para que você possa se santificar, se afastar daquelas coisas que são impuras. Não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo vai situar, vai pontuar sobre essa necessidade de manter a sua santidade e de você estar distante de más influências. Que aqui, nesse caso, podemos considerar os falsos apóstolos, que chegavam lá só para extorquir eles, para causar confusão, para perturbar. Podemos entender as más amizades, que ainda eram idólatras, que buscavam servir aos falsos deuses, e de repente havia aquele convite, né? Não, vamos lá comer aquele caruru. Então, coisas desse tipo. Não se misturar com aquilo que é impuro, se mantenham santos. Algo bem antigo, desde a formação da nação de Israel, Deus deu as regras, as leis, justamente para fazer para si um povo separado, santo. Um povo que estivesse lá separado para o servir, né? Não é só separado, é separado para servir a Deus. Então, a gente vai perceber Paulo finalizando o texto, pontuando dessa forma. Vocês têm que ser santos, porque Deus quer a gente como um filho. E se não formos santos, ele vai simplesmente nos desprezar. Para sermos filhos, para sermos servos, precisamos estar em santidade, purificados, com um caráter, com uma moral, com atitudes espirituais ilibadas, sem ter uma mácula, andarmos com bom testemunho, para que então não sirvamos de tropeço para ninguém e ainda agrademos ao nosso Deus. Bom, é isso que a gente tem por hoje, e aí eu gostaria de compartilhar aí com vocês, ou melhor, que vocês compartilhem comigo, o entendimento de vocês. Quem começa? Manda ver, Martiane. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Bom, o que ficou para mim foi o fato de Paulo ele priorizar bastante e sempre a salvação da alma, né? Tanto como a dele, como também das pessoas em volta. Ele fazia questão de mostrar para as pessoas que elas também deveriam priorizar a salvação, né? Ter o cuidado com a alma. E eu achei isso muito interessante, porque ele era muito radical em tudo. É, quando se tratava de fé, quando se tratava de vida espiritual, de salvação, ele era totalmente radical. Eu acredito, né? Na verdade, eu tenho certeza de que ele fazia isso porque ele valorizava muito o que o Senhor Jesus fez na vida dele.
ele sempre mantinha dentro dele essa lembrança do dia em que ele teve o encontro com o Senhor Jesus. Então, ele fazia questão de transmitir esse cuidado com a alma que ele tinha com a dele, e também ele fazia com que as pessoas tivessem queria muito, desejava que as pessoas tivessem esse entendimento, esse discernimento espiritual. É, e foi isso que ficou para mim. Bacana, Martiane. Quando você fala aí que ele valorizava essa salvação que ele teve, é porque ele entende realmente que ele não merecia, né? E é bem interessante, porque a medida do perdão que você recebe é a medida da gratidão que você tem. Normalmente, quando a pessoa se sente perfeita, né? Sem pecados, sem erros, sem falhas, normalmente elas não dão valor à salvação, porque elas acham que são dignas de tal, né? Agora, quando a pessoa percebe que ela fez coisas terríveis e elas merecem morrer, tipo um eu da vida, fiz coisas terríveis, eu realmente merecia morrer, mas vem Jesus e me salva, rapaz, eu sou muito grato. Então, quando a gente tem esse sentimento de gratidão, é um sentimento, né? A gente só tem ele do tamanho daquilo que a gente entende que foi perdoado, né? Então, tem gente que faz. Já conversei com algumas pessoas que elas contando, né? Não, eu fazia isso, fazia aquilo, tocava o terror, tocava o terror. Mas a pessoa entendia que não, normal, não é problema nenhum, não. Andava em prostituição, né? Com um, com o outro, não sei o quê. Normal. Né? Fez filho em 15 mulheres, né? Normal. Eu não vejo erro nisso, não. Não tem um pecado, não. Então, essa pessoa aí dá muito pouco valor à salvação que foi alcançada. Mas aquele que entende, meu Deus, não era para eu merecer isso, não. É, o Senhor me salvou, a gratidão é maior, a entrega é maior. As coisas, normalmente, essas pessoas mais gratas são as que mais se dedicam para servir a Deus, né? Elas fazem da vida dela a causa de servir a Deus. É isso aí mesmo. A gente precisa desesperadamente todo dia. Próxima, quem fala aí? Vai, Isis, logo, pois fica assim, me olhando. Perdeu a chance. Milene passou na frente. Pronto. Fala, É Milene. rapidinho, Isis. Só queria, com base nisso que Martiane falou sobre Paulo, o que me chama muita atenção, e não só nesse capítulo, mas nos outros que a gente vem meditando, é a ousadia de fé de Paulo e a convicção com que ele defendia o ministério dele. Não porque ele, você vê como fica muito claro que não é porque ele tinha uma arrogância, uma vaidade, ou porque ele defendia ele mesmo, mas é porque ele estava convicto na missão que ele tinha, que ele estava ali para justamente levar a salvação que ele alcançou, valorizando essa restauração que o encontro que ele teve com o Senhor Jesus fez na vida dele. Então ele queria levar esse encontro para os outros, então ele defendia isso com ousadia. Com com certeza, se hoje a gente vê uma pessoa firme na fé, falando com muita ousadia, já impacta a gente, já fica assim impactado com a forma como a pessoa defende, se posiciona. Imagina naquela época ele fazer esses tipos de defesa, ele se posicionar tão veementemente, e chamando tanta atenção para o que as pessoas precisavam melhorar em si mesmas, que realmente deveria ser muito diferente, deve ser assim comum, porque Paulo, em toda a sua carta, ele sempre, para mim, sempre ficou isso, ele era diferenciado, até porque para a salvação que ele alcançou, a misericórdia que ele teve, e tudo que ele viveu pelo Evangelho, dificilmente alguma outra pessoa viveu, ou a gente pode chegar perto disso. E as pessoas que estavam com Paulo deveriam realmente só de estar com ele, um pouquinho com ele, já está ali com aquela presença diferente. E ele
mesmo como a dona Lina falou, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo as intenções dele sendo mal interpretadas, achando que ele estava com outro intuito, porque outras pessoas que se diziam cristãos estavam com outro intuito, as pessoas estavam tentando associar ele a essas pessoas, mas a convicção dele, e principalmente para que o seu Jesus, a salvação trazida pelo seu Jesus, trazida pelo seu Jesus não fosse perdida para aquelas pessoas, ele defendia. Então isso faz ele muito mais extraordinário, porque ele não, ele literalmente diminuiu o eu dele para que o seu Jesus aparecesse em todo momento. Então é um exemplo para a gente mesmo, e está sendo assim muito, muito enriquecedor meditar nesses capítulos de Coríntios. Show. Pronto, isso. Às vezes, eu não levanto a mão porque eu trago muito, sabe, o pessoal. E eu não quero ser padrão preço para ninguém. Eu vou começar de trás para frente. Essa última parte parece desconexa do texto, né? Eu posso estar errada, mas para mim não parece tão desconexo assim, porque eu conheço o autor. Eu já vi outros textos dele e eu conheço que ele é um cara que às vezes gosta de ser um pouco sarcástico. E, pelo menos a minha versão tá, no 14 está assim: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pode ser os pagãos, mas também pode ser pessoas que estão descrentes dentro da igreja. Você acredita que, você crê que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda são descrentes? Eu acredito que ele está fazendo referência a essas pessoas que têm maus olhos, que, em vez de entender que aquela carta é um ato de amor, que aquela exortação é porque quer ver a igreja crescer, olha aquela carta com maus olhos, está nos criticando, está nos julgando. E se juntar para fazer um trabalho com essas pessoas é realmente prejudicial. Uma pessoa que está ali chegando pura, afim, com todo o gás, querendo fazer um trabalho legal dentro da igreja, querendo que o ministério realmente cresça, evolua, e aí chega uma pessoa que às vezes tem mais tempo de igreja, mas está descrente. Então, para quê? Para quê? Não precisa fazer tanto. Para quê? Para que isso tudo? Vai devagar. Em vez de ajudar aquela pessoa que está chegando com todo o gás para desenvolver todo o seu potencial, todos os seus talentos, não tenta podar, sabe? E eu acredito que isso é muito prejudicial. E que realmente deve se afastar. Procura pessoas que estão na mesma energia que você, está no mesmo ânimo, no mesmo gás, crendo nas mesmas coisas que você. Foi o que me pareceu, mas pode ser também que ele está falando dos pagãos, para não se contaminar com, ainda mais nessa época que tinha e até hoje tem, né? Os bolinhos de tal deusa, não sei o quê, o banquete de tal deus, não sei o quê. Realmente não se contaminar, para não trazer para a igreja esses maus costumes, né? Mas me pareceu esse toque, assim, sabe? Vamos, voltando o texto. E trazendo para a minha vida, é, é, eu mudei de igreja, né? E domingo teve a consagração dos novos evangelistas e hoje eu fui. Fui toda animada. E percebo que foi importante dar esse passo para trás, sabe? Não chegar com arrogância, mas eu já fui da igreja, da congregação, aceitar que precisava refazer, realmente. E voltar do começo, e foi importante fazer o curso novamente, a consagração novamente, sentir ser novato ali no grupo. Foi importante. Eu sinto que eu estou com outra energia, com outro olhar. No primeiro momento, eu estava sendo muito direcionada por Lia e muito na obediência, na palavra da obediência, que obediência gera bênção, como a Ana fala. Obediência gera bênção. Lia chamava, eu ia. Hoje eu estou com esse amor realmente às almas, essa vontade, e entendendo que não é meu, que a obra não é minha, é o Espírito Santo. E fazer realmente o que ele me manda, e as coisas as palavras que ele coloca na minha boca, e fazendo realmente a vontade de Deus. Não, sem vaidade, sabe? Sem achismo, sem achar, opa,
sem ele aquele. Eu fui escrever porque pô, não mandou nenhuma foto. Mas tá no meu status. Você não olha meu status bomba. Mas você não olha. É, foi importante, não é vergonha dar espaço para trás para poder evoluir. E eu sinto que essa palavra é muito, muito para mim, sabe? Quando cá no início, em tudo, mostramos que somos servos de Deus. Não é só no momento de vestir a camisa. Tem que ser em todos os momentos da sua vida. Os seus vizinhos, não adianta eu vestir a camisa e depois tá gritando meu menino, sabe? Brigando com meu marido. Não, não existe isso. A gente em tudo tem que mostrar que é servo do Senhor. Não é só da porta da igreja para lá, não é só no momento. Também fiquei até na dúvida se era ela. Do que? Me conte. Era você, que o pessoal viu sua foto no Instagram. Só eu que não vi, que é isso aí, velho. Tô na revolta agora, vou procurar, vou rodar tudo. Então deve ter sido mesmo, ficaram ótimas as fotos. É, sim, em tudo mostramos que somos servos do Senhor. Portanto, com muita paciência e aflições e sofrimentos. E as pessoas realmente nos observam. As pequenas conflitos que acontecem, as pessoas nos observam de que forma que a gente vai reagir. A gente vai reagir na carne ou a gente realmente vai reagir no espírito? E aconteceu isso recentemente. Meu menino estava brincando, vou contar a fofoca. Meu menino estava brincando na quadra e tem um filho de uma mulher que é uma mulher perturbada. Essa mulher não é sozinha, não. E o bichinho, mas eu tenho pena do bichinho, né? E ele vem atrás do meu filho para brincar. Aí meu filho estava brincando, o menino veio e perguntou. Aí eu disse, não tá aqui não. Aí eu fui atrás do meu filho para brincar, né? E aí, brincando de bola, quebrou o óculos do menino. E o menino é cegueta. O menino tem um grau altíssimo de miopia. E ele precisa do óculos. Eu sei que não foi culpa do meu menino, foi ali na brincadeira, mas a mulher queria porque queria que pagasse. E eu conversei com ela com toda a educação, paguei o óculos, sem poder, mas paguei. E Deus entrou com providência. E eu entendi que não era a nossa culpa, mas que o menino precisava. E que mesmo que não fosse por culpa, mas seria um ato de amor. E as minhas vizinhas, né? E o povo gosta de se meter. Ah, mas é absurdo, não sei o quê. As crianças estavam brincando, não sei o quê. Não, mas eu vou pagar. Porque o menino precisa, e Deus vai me dar em dobro. O que eu quero dizer com esse exemplo é que as pessoas observam se a gente vai entrar na carne, ou se a gente vai dar um bom testemunho. Eu acredito que eu dei um bom testemunho, mostrando que eu sou herdeira. E mesmo que pareça, o meu pai é de outras as coisas, mesmo que me pareça que não tenha nada, mas o meu pai é de outras as coisas e as coisas fluem, tudo acontece. E eu creio muito que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Eu me apego muito nessa palavra e eu jogo de vez em quando, com todo respeito, nas minhas orações ao Senhor, tudo coopera para aqueles que amam a Ti. E no final dá tudo certo, mas essa palavra me pareceu muito para mim, sabe? E tudo, o que eu vivi hoje, o que eu venho vivendo, entendendo que realmente é muito importante esse bom testemunho em tudo, mesmo que seja a pior coisa para passar pela sua vida. As pessoas estão nos olhando e testando, sabe, a nossa fé. E até esses momentos são importantes para a gente mostrar que a gente é servo do Senhor, que a gente tem comunhão com Ele, e que no final dá tudo certo. Tá certo, tem uns sapos que a gente tem que engolir às vezes. Faz parte aqui das aflições, das necessidades, das angústias, dos açoites, das prisões, dos tumultos. Faz parte. E isso que você fez foi a manifestação do que Paulo está ordenando. Perfeito, tá no caminho certíssimo. Fala, Martiane. É, Isis falou aí uma coisa sobre aflições, e só compartilhando com vocês coisas que aconteceram comigo, né? Eu estava um pouco ausente daqui, enfim.
Nossa, eu saí do emprego que eu estava, né? Eu estava trabalhando num restaurante, como alguns de vocês já sabiam. Eu saí, vai fazer um mês. Só que eu pedi para sair porque era muita humilhação, né? Coisas assim que eu passava, mas que eu não era obrigada, né? E, nossa, eu sei que teve dias que eu já tive que sair, né, de ir lá e entrar no banheiro e chorar e orar a Deus, porque foi, assim, situações muito difíceis, mas em nenhum momento eu respondi a ninguém, só ouvia calada, né? Eu via tudo, muitas injustiças, enfim. Inclusive, é, antes de eu sair, a patroa chegou a me humilhar, já estava no aviso prévio, né? Ela me humilhou na frente do shopping inteira, porque o restaurante fica no shopping, né? E me humilhou, falou coisas horríveis para mim, que não tinha necessidade, né? Só porque eu falei que eu tinha recebido uma proposta de trabalho e ela conhecia a pessoa que me convidou para ir trabalhar. Então, tipo assim, ela não aceitou, coisa que, enfim, ela não tinha nada a ver com a minha vida, né, particular, pessoal. Eu escolho aonde eu quero ir, né, se eu receber um convite. Então, eu tenho livre-arbítrio para decidir, para escolher. E, enfim, né, foram perseguições, humilhações. E recentemente, infelizmente, eu tomei conhecimento que, com muita tristeza, minha ex-patroa, ela está com câncer maligno, com câncer maligno. E de verdade, do fundo do meu coração, eu não tenho mágoa nenhuma dela, né? Me fez chorar muito, mas eu não tenho mágoa. E quando eu recebi essa notícia, na minha mente só veio o seguinte pensamento: poxa, Deus ama muito essa mulher. Cara, Deus ama muito, porque eu vejo isso como uma situação que Deus criou para salvar ela. Eu vejo isso como uma situação de Deus quebrar o coração dela, quebrantar ela e preparar ela para ser salva. E, cara, ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico feliz, porque ela está tendo uma oportunidade e tanto de ir correndo para os braços de Deus. E o Senhor Jesus, ele quer muito salvar ela. Nossa, eu percebi o amor de Deus por ela. De imediato, tipo assim, quando eu estava lá, eu ficava assim pensando, meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? Por que que eu vim parar aqui? Eu não sabia, eu não sabia. Tipo assim, eu não sabia. Mas hoje eu consigo entender os propósitos de Deus. Tipo, sabe, eu não vejo como foi Deus que causou isso porque ela me humilhou, porque eu sou de Deus. Não, nada disso. Na verdade, eu vejo isso como o amor de Deus por ela. E, e depois que eu saí de lá, enfim, né, teve a proposta de trabalho, né, vou começar a trabalhar agora, sexta-feira. E graças a Deus, gente, eu não sei como, mas Deus me deu uma sabedoria e Deus abriu uma porta. E graças a Deus na verdade, iniciei uma faculdade EAD. Escolhi a EAD para não me impedir, né, de ir para as reuniões, enfim, né, para eu conseguir administrar meu tempo. E escolhi uma faculdade de administração. Então, eu posso dizer assim que Deus ele tem sido muito amoroso comigo e eu percebo que se eu tivesse uma outra atitude, uma outra reação diante das humilhações, diante das perseguições, com certeza eu não ia estar colhendo esse momento na minha vida agora, né? Esse momento de crescimento, né? É, financeiramente falando assim, né? Profissionalmente falando. E é isso que eu queria dividir com vocês. E eu achei muito interessante essa fala de Isis. E realmente tem situações que a gente passa que a gente tem que pensar
duas vezes, a gente tem que respirar fundo e só Deus mesmo, só o Espírito Santo para dar o controle pra gente, porque eu penso assim, nesses momentos difíceis que eu passei lá no restaurante, se eu estourasse, eu estaria com a razão de estourar, realmente, eu estaria com a razão, mas com certeza eu perderia minha razão diante de Deus. Diante dos homens, eu estaria com a razão, mas diante de Deus, eu perderia minha razão na hora. E é isso que eu queria dividir. É, domínio próprio. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Deixa eu ver. Mais alguém aqui quer participar? Viviane. Oi, meninas. Oi, dona Lília. Boa noite. É... Mesmo caso aí das meninas aí, né? De trabalho, né? A mesma coisa. Parece que Deus tá colocando essas mensagens aí para meditação pra gente aí, né? Nessa parte, nessa visão, né? Que é pra gente ter esse domínio próprio, que é pra gente, tipo, aguentar, né? Essas aflições que a gente tá passando, essas injustiças que a gente passa. A mesma coisa, gente. Eu tô passando a mesma coisa. E eu aprendi isso, que o que veio para mim do meu trabalho foi uma coisa que eu não gostei, não gostei mesmo, fiquei muito irritada, mas depois eu pensei até na palavra que Isis falou aí, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a falar, meu Deus, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera e tudo que vier assim, o que eu aprendi. Tudo que vier pra gente, assim, que a gente não for gostar, a gente venha abençoar. Vamos abençoar, sabe, gente? Que quando você abençoa, dá tudo certo, tudo flui. Que às vezes, quando a pessoa tem um maus olhos de estar te entregando aquilo que é uma coisa ruim, para você vai vir bênção. Às vezes a pessoa tá te amaldiçoando, mas quando vem para você, é bênção, é vitória. Vem coisas boas para você. Aí eu aprendi isso daí, né? E tá dando tudo certo, graças a Deus, por causa disso. Deus mudou minha mente. E é isso, deixa eu ver o que é mais aqui que eu tava até anotando. Esse não tem limites em nós mesmos, também é a mesma coisa, dona Lilian, que a gente às vezes coloca limite. E foi Deus mesmo que me escolheu para fazer isso, e eu sou capaz de fazer isso, até que aconteceu isso lá no grupo da EVG, né? Eu falei, ô Cedinho, por que você me escolheu? Eu falei, não, eu escolhi você não, foi Deus que te escolheu. Aí eu dei risada. Aí é isso. Ele falou também comigo: não coloque limite em você, não coloque. Se eu te chamei, eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar, minha filha. Só vai e obedeça. E é isso, gente. Beleza. Então, aproveite o bonde andando. Vamos encerrar por aqui. E aí você faz a oração de encerramento, Viviane, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos em tua presença, Senhor, nessa noite, meu Pai, para agradecer ao Senhor essa oportunidade que a gente está tendo, meu Deus, de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, venha nos fortalecer a cada dia, meu Pai, nesses dias de aflições, dias de dores, dias de injustiça. Que a tua palavra esteja firmada, meu Pai, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente venha, meu Deus, rebater todas as investidas e ciladas de Satanás, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, da tua couraça, meu Pai, do capacete da salvação, meu Pai, com a espada do Espírito, meu Deus. Que o Senhor venha nos calçar com os pés do Evangelho, meu Pai. Que o Senhor nos capacitou para ganhar almas, meu Pai, para o teu reino. Que o Senhor coloque as tuas palavras na nossa boca quando a gente for evangelizar, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa a nossa família, a nossa casa, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar esse grupo, meu Pai, do sacrifício. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos guiar, meu Pai, nos guardar, meu Pai. Abençoa, meu Pai, essa quarta-feira, meu Pai, que vai ser de Santa Ceia, que a gente venha ter uma nova experiência com o Senhor, na tua presença, que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer,
que a gente venha ter raiz profunda, meu Pai, no teu reino, Senhor. É que te pedimos e te agradecemos, meu Pai, essa noite por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. A gente se reencontra mais uma vez na quinta-feira, tá certo? Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite, um excelente descanso e amanhã, Santa Ceia, preparem-se.